Graça e paz, Igreja do Senhor. Amém. Quantos estão felizes em estar aqui na presença do nosso Deus? Amém. Levanta sua mão assim, fecha os teus olhos e diga assim: Deus, estamos aqui nesta noite para te agradecer, te louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite. Amém, igreja? Antes de começar a louvar, eu vou deixar com a igreja o Salmo 62, versículo 5, que diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Diga assim comigo: a minha esperança. Mais uma vez, a minha esperança vem de Deus. Amém, igreja? Vamos adorar ao Todo-Poderoso. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, toda igreja adore. Abre as comportas do céu e faz chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, adore a Ele. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, adore a Ele. Vai chover, Senhor. Abre as comportas do céu e vai chover, vai
descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chore, solta a sua voz e adore. Vai chover, vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Abra as portas do céu. Vai chover, vai chover, vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Abra as portas do céu. Diga, vai chover, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá. Ele virá sim, se você pedir com fé. Como chuva, ele vai descer. Se pedirmos, o Senhor vem. Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Abra as comportas do céu. Vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Abra as comportas do céu e vai chover. Uma salva de palmas ao Deus vivo, ao Deus que faz chover aqui nesta noite. Quem crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim, não deixe nada aqui. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar.
Peça a Ele. Mora em mim. Peça a Ele. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os lugares eu Escolho a ti. onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Declare, declare, igreja! Não há nada que eu queira Solta a sua mais. voz e Não há adore nada a que eu Ele. queira mais. Não há nada que eu queira mais, o teu amor Me satisfaz. não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor Me satisfaz. acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti, onde o fogo não apaga, O amor não falha. o Espírito Santo de Deus está presente aqui neste lugar. É o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, O amor não falha. Onde a paz reina. é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Bem baixinho, não há nada que eu queira mais. 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 O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Declare, Não há nada que eu queira. declare. Não há nada que eu queira mais. O teu amor Me satisfaz. acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os amores Eu escolho a ti. acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os Lugares eu escolho a ti. Querido Espírito Santo, estamos no melhor lugar. Estamos diante da tua presença. Que mais uma vez, Santo Espírito, possamos render nossas vidas a ti, para que possamos ser alcançados pelo teu poder, pela tua presença. Faz teu fogo arder outra vez em nossos corações. Queima novamente o nosso peito. Queima novamente o nosso ser com o teu fogo. Que a tua chama, a chama da tua presença possa arder em nossas vidas. Possamos viver uma vida dedicada, apaixonada. Que possamos desejar mais uma vez a tua presença acima de todas as demais coisas. Hoje, Senhor, nosso coração queremos dedicar a ti.
mais do que doarmos canções, queremos doar as nossas vidas, queremos te entregar mais do que a nossa boca cantando, queremos entregar, meu Deus, o nosso ser diante de ti. Toma hoje, Senhor, toma hoje aquilo que te pertence. Nossa vida é tua, nossa vida é tua, Senhor. Tu és rei, tu és Senhor, tu és dono de tudo, tudo te pertence, tudo é seu, a glória é sempre tua. Levanta as duas mãos para os céus e diz mais uma vez: acenda o fogo em mim. Mais uma vez, declara: acenda o fogo em mim. Mora em mim. Mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. Mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, onde o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde eu possa estar. Não há nada, declare. Não há nada que eu queira mais. Não há nada. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Mais uma vez. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me Satisfaz. Obrigado, Jesus. Aplauda forte ao Senhor. A Ele a glória. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua vida em nós, pelo teu Espírito que em nós habita. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando estão felizes, sai na casa de Deus, diga amém. Coloque as duas mãos no coração e diga assim: Espírito Santo, obrigado pela tua presença no meio da igreja. O meu coração está aberto para receber o poder da tua palavra. Que a tua palavra se una à tua presença neste lugar e transforme o meu coração e a minha maneira de pensar. Obrigado, Espírito Santo, porque esta noite o meu coração é o terreno fértil que recebe a semente do teu reino para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira e quero hoje compartilhar uma palavra com vocês de ensino. E para esse momento, quero convidar você a ir comigo no livro de Tiago. Vai comigo lá em Tiago, capítulo 3. A partir do verso 1. Nós vamos meditar nesse texto a partir do verso 1, Tiago 3, na nova versão internacional NVI. Foi a versão que eu separei para essa noite, mas você me acompanhe na versão que você tiver. Eu quero que vocês prestem bem atenção
nesse texto, porque nós vamos extrair importantes lições. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois, como sabem, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Verso 2, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é o quê? Perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é como um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aqui. Ok. Esta mensagem, ela, para mim, ela tem uma força muito grande por dois motivos. O motivo número 1 é a maneira como essa mensagem chegou a mim. Ela chegou diferente de todas as outras. Há 2 semanas seguidas, eu estou sonhando com a Bíblia. Isso é interessante. E eu não quero nem espiritualizar isso. Eu vejo isso por consequência de termos passado tanto tempo meditando no livro de Hebreus. E significa que quando você passa muito tempo com algo, isso fica preso no seu subconsciente. Isso é tremendo. Então, de forma subconsciente, essas coisas foram guardadas, e enquanto eu dormia, elas vieram a mim. Mas o engraçado é que, obviamente, aí eu percebo a graça divina, é que às vezes acordamos e não lembramos do sonho, principalmente detalhes. Mas eu lembro exatamente do sonho e dos detalhes da mensagem. Eu estava neste sonho, exatamente ouvindo sobre o poder que a palavra tem. O poder da palavra. E quando eu fui fazer a minha devocional, Deus trouxe esse texto ao meu coração, que eu quero trazer para vocês, um ensino sobre isso. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque há muita riqueza nisso aqui. E uma outra alegria que eu tenho nessa mensagem, é porque Deus está começando a me mostrar acerca do governo, mais uma vez, sobre a capacidade que Deus nos deu de governar. E eu estou entendendo a cada dia que a maneira que temos para governar é através da palavra. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, a palavra tem o poder, diga comigo, tem o poder de governar as coisas. E aí é o primeiro ponto. Vamos então para o ponto número 1. Eu quero que vocês anotem, é uma mensagem didática. É como se estivéssemos de fato numa escola e estamos aprendendo uma lição. Eu quero ser muito didático hoje com vocês. Não é um sermão, é um ensino. Então, ponto 1, que eu quero que vocês anotem da mensagem é: creia que a sua língua tem poder. Qual é o ponto 1? Creia que a sua língua tem poder. Alguém pode dizer aleluia?
Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer muito aqui na igreja, mas olha para o irmão que está do seu lado e repete isso para ele. Diga para o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, diga: creia que a sua língua tem poder. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Percebam que eu não disse, e é baseado no texto, percebam que eu não disse que a língua é um poder. Eu não disse isso. E o texto também não diz isso. A Bíblia não diz que a língua é um poder. A Bíblia ensina que a língua tem poder. Você vai lembrar na época de escola que existiam os conjuntos e você aprendia que aquele conjunto possuía certos elementos, né? Então, havia lá um conjunto com algumas latinhas, outro conjunto com alguns morangos, e tínhamos aquelas lições que diziam: contém, está contido. Lembra disso, sim ou não? Eu disse: pastor, eu dei há tanto tempo. Não tem tanto tempo não, porque eu sei que eu estou olhando para você, você não tem nem ruga ainda, graças a Deus. Então, não tem tanto tempo que você estava estudando isso, não. Tem pouquinho tempo. Então, lembramos disso, contém, está contido. Então, por que a língua tem poder? Bem, a língua tem poder porque a Bíblia nos ensina em Hebreus 11:3 que todo o universo visível foi criado por algo invisível. Diga comigo: todo o universo visível foi criado por algo invisível. E a Bíblia diz qual é este algo invisível que criou o visível. A Bíblia diz que foi a palavra de Deus. Alguém vai dizer aleluia? Então, por que a Bíblia então nos ensina que a língua tem poder? Porque a língua é o instrumento. Alguém está acompanhando ou não? A língua é o instrumento que nós utilizamos para produzir ou para manifestar as palavras. Alguém pode dizer aleluia? Então, o poder é a palavra. Mas a língua é o instrumento que você utiliza para manifestar a palavra. Está claro até aqui? Diga amém. Então, diga assim comigo: eu preciso crer que a minha língua tem poder. Ok, então vamos para o texto clássico que todos conhecem, mas vamos voltar para esse texto, porque é onde está a força aqui. Põe para mim, por favor, Provérbios 18, 21, Ara. Põe aqui para mim o texto clássico de Provérbios 18, 21, na Almeida Revista e Atualizada. Põe aqui para mim o texto. Ok, a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a Bíblia está dizendo que a língua tem poder. Está claro isso ou não? A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu quê? Eu quero ouvir a igreja: come do seu quê? Come do seu fruto o que bem a utiliza. Então, a primeira parte você já entendeu. A língua tem poder, você precisa crer nisso. E a língua tem poder porque a língua tem o poder de manifestar palavras. E a palavra é o poder invisível que cria a realidade visível. Alguém pode dizer aleluia? Então a Bíblia diz que a língua tem poder. Você pode afirmar isso? Diga comigo: a língua tem poder. Tem poder de manifestar, a Bíblia diz, ela tem o poder de manifestar ou de produzir fruto. Diga comigo: produzir fruto. Diga comigo: produzir fruto. Mais uma vez: produzir fruto. Que fruto? A Bíblia diz, ela pode produzir a vida ou a morte e a vida. Que fruto? Diga comigo: a vida e a morte. Ok, então mais uma vez a Bíblia está nos ensinando que a língua tem poder e o poder da língua é produzir fruto. E esse fruto pode ser tanto a morte quanto a vida, ou a morte e a vida. A vida e a morte. E a Bíblia ainda nos diz que o que bem utiliza vai comer desse fruto. Então significa que quando nós usamos a nossa língua, nós estamos produzindo fruto. Estamos produzindo o quê? Fruto. Estamos produzindo o quê? Fruto.
Voltemos para Tiago, aqui no texto que acabamos de ler. E a Bíblia fala sobre, mais uma vez, a produção da língua. Olha o que a Bíblia diz aqui, no livro de Tiago. Verso 10. Tiago, capítulo 3, verso 10. Ok. Lembre-se, a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios que a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios que a língua tem o poder de produzir frutos, e esse fruto pode ser a morte ou a vida. Tiago, capítulo 3, verso 10 diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Diga comigo, bênção e maldição. Ok, então vemos aqui, ó, a morte e a vida, bênção e maldição. A mesma língua, ou o texto diz, a mesma boca. Então, olhe o poder que a nossa língua tem. Ela tem o poder de manifestar ou de produzir fruto. Seja a morte, seja a vida, seja a bênção, seja a maldição. E eu quero te falar um pouco mais sobre isso. Eu quero te mostrar um outro texto, antes de irmos para o ponto 2. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ok, quero te mostrar um outro texto, mais uma vez falando sobre o poder que a língua possui. Põe, por favor, aqui na tela, Mateus 12, 37. Na Almeida Revista Atualizada. Mateus 12, 37, Ara. Ok. A Bíblia diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás o quê? Ok, então a justificação e a condenação também é fruto das nossas palavras. Está claro isso ou não? Então, diga comigo. Vida, mais uma vez, vida e morte. Bênção e maldição. Justificação e condenação. Tudo no poder de quê? Da língua. Tudo no poder de quê? Então vamos lá. Qual é o salto que precisamos dar hoje aqui? É um ensino que a gente já ouviu. Mas qual é o salto que devemos dar hoje aqui à noite? Para quem está ouvindo essa mensagem. E graças a Deus que você está aqui. Como eu já disse, nunca a gente perde nada de vir para a igreja, irmão. Nunca. Nunca perdemos. Eu fui para a igreja e não recebi nada. Não tem como estar diante. Foi o que acabou de cantar. Não existe um lugar melhor, uma presença melhor para estar do que na presença de Deus, na casa dele. Nunca perdemos nada, amém? Então nós estamos sendo enriquecidos. Agora, qual o salto que eu preciso dar hoje aqui? O salto é, ao invés de você saber que a língua tem poder, você hoje precisa crer que a língua tem poder. Por quê? Porque enquanto você não crê, você não a bem utiliza. É o texto diz. A vida e a morte estão no poder da língua. Ok, mas não basta a vida e a morte estar no poder da língua. A Bíblia diz, você tem que saber o que? Utilizar. Porque se você souber utilizar, você vai comer do seu o quê? Fruto, do resultado que a língua lhe dá. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? A língua não é o fruto. A língua produz o fruto. O fruto é a vida, a bênção, a justificação ou a condenação. Está claro aqui, sim ou não? Então, o salto que eu devo dar hoje aqui é sair do saber e passar para o crer. Crer que a minha língua tem poder. Se a minha língua tem poder, então eu preciso dar atenção para ela. Sim ou não? É o que Tiago está dizendo. Nesse capítulo 3. Ele dedicou um capítulo inteiro aqui para falar sobre a língua. Porque ele está dizendo, olha, a língua é pequena, mas o poder dela é o quê? Grande. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Ok. Vamos lá então, passar para o próximo ponto. Então, o ponto 1 aqui, eu estou sendo bem didático com vocês, não estou nem correndo. O ponto 1 aqui é, creia que a sua língua
tem poder. E o salto que você deve dar é: saia do saber e entre no crer. Porque a Bíblia diz, não basta a língua ter poder, você precisa bem utilizar sua língua. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Segundo ponto. Quem controla o que diz, controla tudo. Segundo ponto. Quem controla o que diz, controla tudo. Repete comigo. Mais uma vez. Ok, como eu disse, estou sendo bem didático, estou sendo bem professor hoje aqui. Por que eu estou pedindo para você repetir? Para você se comprometer com o que você está dizendo. Né? Eu não sei se vocês sabem sobre o poder do comprometimento. Se você quiser fazer seus filhos se comprometerem com algo, faça eles repetirem. Às vezes a gente fala com os nossos filhos, eu tenho filho, eu tenho autoridade para falar. Eu brinquei com a pastora, eu disse, se eu tenho muita autoridade, tem logo 3, então tem autoridade para falar de filho. Então, uma coisa é você falar com seu filho, por exemplo, à distância. Ó menino, nem lembre, viu, de tirar a roupa do varal. Aí você falou à distância, você nem sabe se ele está ouvindo mesmo. E há uma diferença, que eu sempre fico assim na troca, mas vamos usar aqui o que é mais comum. Às vezes o menino está ouvindo, mas não está, ou está te escutando, mas não está te ouvindo, ou dando ouvido a você. Está claro isso ou não? Ele até escutou o som. E deixa eu dizer uma coisa para as meninas que estão aqui, as mulheres. Uma vez eu assisti uma série, que eu acredito que muitos aqui já viram pelo menos algum episódio dessa série, chamado Eu, a Patroa e as Crianças. Foi uma das séries mais divertidas que já teve na TV. Eu amo aquela série. E apesar de a série de humor, ela tem valores interessantes de família ali na série. Mostrava a figura paterna, a figura materna, os filhos, a criação dos filhos. E tem um episódio que ele está assistindo o futebol e a esposa chega para ele para reclamar de alguma coisa. E a imagem é interessante porque ele olha para ela e ela está falando com ele. Só que para a gente que está assistindo, ela está... E aí, ele para, olha para ela e volta para o futebol, para o que ele está assistindo. Quando ele volta para o futebol, ele começa a diminuir o volume da voz dela. E o volume vai diminuindo. E eu achei interessante que estudos mostram que o homem tem essa capacidade realmente. De que se alguém estiver falando com ele, ele não quiser prestar atenção, o volume na cabeça dele diminui. A pessoa pode falar no alto que for, fica pequeno. Então, se você tem filho homem, principalmente, estou lhe dando a dica, viu? Estou lhe dizendo. Então, para você comprometer a pessoa, você tem que fazer ela repetir. Você diz assim, o que foi que eu acabei de dizer? Você fica olhando para você com cara de paisagem, significa que ele não o quê? Significa o quê? Que ele não ouviu o quê? Ouviu bolhuva. Isso serve para tudo, até com funcionário da empresa. Vocês entendem isso ou não? Faça a pessoa repetir o que você está dizendo, que ela tem que se comprometer. Ela não pode dizer depois para você, não, eu não ouvi o que você me disse. Ela pode até dizer, eu esqueci. Ok, mas ela pode dizer que não ouviu. Então, eu estou fazendo você repetir para você se comprometer de que você está ouvindo uma mensagem que você já ouviu antes. Mas uma coisa é saber, outra coisa é crer. E mais ainda, depois de crer, você pôr em prática. E eu estou te ensinando, já do ponto 2, que se você e eu controlarmos a nossa língua, nós controlamos tudo. Nós controlamos o quê? Então vamos lá, pensar aqui de acordo com o apóstolo Tiago. Tiago usa aqui 3 imagens no texto que eu não vou desenvolver, até porque eu lembro de já ter ministrado essa mensagem e eu desenvolvi essas 3 imagens em uma outra mensagem. Mas Tiago aqui, ele desenvolve 3 imagens aqui. Ele fala que a língua é como o freio no cavalo, ela é como o leme no navio e ela é como a chama de fogo. Ela é como o quê? Ele usa essas 3 imagens. Ele fala do freio do cavalo, ele fala do leme do navio e fala da chama de fogo. Essas 3 coisas ele aplica à língua. Está claro aqui, sim ou não? Ok. Para falar sobre o freio no cavalo, por isso que quem controla a língua controla tudo, ele diz assim, olhe para o cavalo.
O cavalo é um animal enorme, poderoso. E eu quero que você não pense só com a sua cabeça de ocidental. Pense com a cabeça de oriental. Um árabe, por exemplo, o árabe acha o cavalo uma coisa tão fantástica que ele acredita que o cavalo foi feito com o fôlego de Deus. Por isso que o cavalo tem aquela respiração forte. Deus criou o cavalo com o fôlego dele. Os árabes acreditam que o mundo foi construído sobre os lombos do cavalo. E que tem uma certa verdade. Então, o cavalo é um animal grande, poderoso, de uma estrutura óssea maravilhosa, uma musculatura fantástica. Mas mesmo ele sendo mais forte do que o homem, mais veloz do que o homem, se você coloca freio nele, você controla. E no bom sentido, usando aqui a imagem do freio, é como se você pudesse dizer a ele, vá e pare, avance e pare. Com o freio do cavalo. Está claro aqui, sim ou não? A mesma coisa quando você parte para o navio, ele diz, o navio é uma embarcação, em comparação ao homem, é grande. O navio, uma embarcação, uma construção náutica grande. E em proporção ao leme, o leme não é nada, o leme é pequeno em relação a toda a embarcação. Mas se o piloto ou timoneiro, depende da versão, diz, eu quero ir para a esquerda ou para a direita, o leme faz isso. Então, é como se ele estivesse dizendo, com a língua, eu controlo a mim mesmo. Porque eu posso, com a palavra, avançar ou parar, ou eu posso ir para uma direção ou para outra. Está claro isso ou não? Ou eu posso avançar com a minha vida, ou eu posso estacionar a minha vida. Eu posso ir para a vida ou para a morte, para a bênção ou a maldição, para a justificação ou para a condenação. Só com a minha palavra. Está claro aqui, sim ou não? E ele ainda vai além. Ele diz, olha, a língua também é como a chama de fogo. Ele diz, basta uma pequena chama para incendiar toda a floresta. O que ele está dizendo? Que se você não prestar atenção nas suas palavras ou a sua língua, pode influenciar toda a sua vida. Ela fora do controle pode fazer a sua vida se perder. Ela pode acabar com tudo. Você levanta a sua vida em um instante e com suas palavras destrói toda ela. Alguém está ouvindo, sim ou não? Quantos estão ouvindo isso, sim ou não? Eu não sei se vocês viram um caso recente de um jogo de futebol em que uma menina estava assistindo o jogo, uma menina não, uma mulher na verdade, ela tinha um cargo executivo de uma grande empresa e ela fez comentários racistas de cima da arquibancada e ela foi filmada, tal aconteceu, e aí a rede social caiu em cima disso. Divulgou bastante, falou. E o que foi que aconteceu com ela? Como rede social hoje é uma força, o pessoal entrou na rede social oficial da empresa que ela trabalhava e começou a dizer, você vai manter uma pessoa como essa no quadro? E o dono da empresa disse, você é a pessoa de minha maior confiança, é a número 2 da empresa. O dono da empresa falou, você é a número 2. Mas eu não tenho mais como te segurar. Ela perdeu um salário de 30 mil reais. Eu quero que você pense, quantas pessoas no nosso Brasil brasileiro ganham 30 mil reais por mês? Ela perdeu um salário de 30 mil por causa das suas... Ela, quando estava gritando lá no jogo, ela nunca imaginou que isso afetaria o emprego dela. Então, a Bíblia está ensinando que se eu não controlo a minha língua, ela pode incendiar a minha vida. Por tudo ao quê? O quê? A perder. Está claro aqui? Diga amém. Está claro aqui? Diga amém. Agora, irmãos, por favor, nossas mensagens aqui não são mensagens sobre a cor do cabelo dos anjos. Nossa mensagem aqui tem poder o quê? Prático. Eu quero que você avalie sua vida e pense, eu creio no poder da minha língua e segundo, eu tenho bem utilizado a língua, porque a Bíblia está dizendo que quem controla a língua, controla o quê? Tudo. Controla o quê? Inclusive, eu quero reforçar aqui duas coisas. Põe aqui para mim, por favor, Tiago, capítulo 3, verso 2. Põe na Bíblia Viva primeiro. Eu vou ler o mesmo versículo em duas versões.
Ok. Põe primeiro na Bíblia Viva aqui. Tiago 3:2. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vocês estão me acompanhando? Ok, ainda estou no ponto 2. Quem controla a sua língua, controla o quê? Controla tudo. Então, tem aqui a imagem do freio do cavalo, a imagem do leme do navio e a imagem da chama de fogo. Então, demonstra o poder que a língua tem. Ok. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre o quê? Sobre si próprio. Em tudo o quê? O mais. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que se alguém domina a sua língua, ele demonstra que tem domínio sobre o quê? Sobre todas as outras o quê? Coisas de si mesmo. O próprio domínio. Está claro isso ou não? Então, a língua aqui está sendo o texto demonstra que a pessoa que controla a sua língua, ela está tendo domínio sobre ela mesma, sobre ela própria, sobre a sua própria vida. Alguém pode dizer amém? Então, esse negócio de dizer, não, eu falo tudo que me vem à cabeça, não acho isso fantástico, não, irmão? Que a Bíblia diz que se você deixar a sua língua solta, ela pode tocar fogo na sua floresta todinha. Quando você entender daqui, diga amém. Então, a Bíblia diz que com a língua, que quem domina a língua, domina a si próprio. Está claro até aqui? Diga amém. Diga comigo, quem domina a língua, domina a si próprio. Está claro isso, senhor? Não? Agora, vamos um passo a mais. Porque a Bíblia diz, ó, em tudo mais. Não significa só você, você controla as outras coisas à sua volta. Põe para mim, Tiago 3:2, só que põe na versão que nós estávamos, a NVI. Põe aqui. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o quê? Todo o corpo. Novamente fala do domínio. Ok. Só que por 2 vezes o texto fala de tropeçar. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é o quê? Perfeito. Tal homem é o quê? Perfeito. Olha que interessante. A palavra utilizada aqui no original em grego significa alguém que caiu enquanto estava correndo. E faz sentido. Você não tropeça quando está parado. Você só tropeça se você estiver o quê? Em movimento. Então, a palavra aqui para tropeçar traz essa ideia de alguém que caiu no chão. Ela foi levada ao chão enquanto ela corria. Enquanto ela o quê? Então, a Bíblia está dizendo, muitos de nós caímos enquanto corremos em muitas coisas. Mas quem não cai enquanto corre no falar, tal homem é perfeito. Agora, olha como a imagem que Tiago estava pintando é perfeita. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vamos voltar para o texto de Tiago, só que agora um outro versículo. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vai comigo no verso 6. Você pode até colocar aqui para mim, por favor. Tiago 3:6. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Ok. Olha como a imagem que Tiago criou é perfeita. Como ele casou todas as coisas aqui. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Já falei sobre isso. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Essa palavra aqui, incendeia todo o curso da sua vida, essa palavra curso no original, é carreira, é corrida. Vocês estão ouvindo ou não? Tiago está dizendo que a minha língua, ela pode interferir na minha corrida. Porque a minha língua pode me fazer tropeçar. E quem não tropeça na língua ou não tropeça nas palavras, essa pessoa é perfeita. No sentido de perfeita, quer dizer que ela não tem defeito. Essa linguagem de perfeita quer dizer que ela é completa, ela se tornou madura. Ela se tornou o quê? Irmão, e não é possível que os nossos anos de crente não estão trazendo sobre nós o quê? Amadurecimento. Não pense só na sua idade, que a idade cronológica afeta a nossa vida, né? Outro dia eu estava conversando com a pastora e com os amigos, aí alguém falou sobre alguma coisa de comprar, não sei se foi sapato, alguma coisa, aí eu disse, olha, eu não vou mentir,
Quando eu vou comprar sapato, eu olho a beleza do sapato, mas eu ponho meu pé dentro. Eu nunca compro sapato sem pôr o meu pé dentro. Porque na minha idade, a coisa que eu mais amo é conforto. Não é só porque o sapato é bonito, se eu botar o sapato no pé, o sapato for desconfortável, não adianta nada. Né? Então, a gente busca conforto. A idade vai trazendo algumas coisas para a gente. Sim ou não? A gente vai priorizando outras. Então, aqui a Bíblia está dizendo que a pessoa perfeita é a pessoa madura. Nesse sentido, não é que você não tem defeito. É que você se tornou o quê? Maduro. Mas a Bíblia diz que a nossa língua, ela pode afetar a nossa corrida. Porque nós podemos o quê? E tropeçar aqui, não é só aquilo de a gente ficar dizendo assim, eu saí catando ficha. Não, não é catar ficha não. O tropeçar aqui no original é você cair no chão. Você lembra de algum outro texto que fala sobre tropeço e corrida? Bem, eu lembro do texto que diz assim, estamos cercados de uma tão grande nuvem o quê? De testemunhas. Mas estamos diante de uma carreira que nos foi proposta, que a gente possa pôr de lado todo o pecado que tenta embaraçar o quê? Os nossos pés. E tirar de nós todo o peso que nos atrapalha para que possamos correr a corrida. A corrida é o quê? Cristã. Quantos aqui estão inscritos nessa corrida? E que seu objetivo não é correr mais rápido, seu objetivo é chegar no final. Ok, então nós não chegaremos no final se nós vivemos uma vida o quê? Tropeçando. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não? Então diga assim comigo, quem controla a sua língua, controla tudo. Então aqui, ok, estou sendo bem didático, vamos lá. A Bíblia diz que quem controla a sua língua tem domínio sobre si mesmo. Está claro isso ou não? Só que a Bíblia diz que quem controla a sua língua também tem controle sobre o curso da vida. Tem controle sobre a carreira da vida. Tem controle sobre a corrida da vida. Em outras palavras, o que eu falo determina para onde eu estou indo. Diga comigo, o que eu falo, mais uma vez, o que eu falo determina para onde eu estou indo. Novamente, eu estou indo para a vida ou para o quê? Para a bênção, justificação ou... Está fazendo sentido para você? Então eu preciso crer no poder da língua, mas eu preciso entender que quem controla a sua língua, controla o quê? Tudo. É por isso, irmãos, que quando as pessoas vinham para Jesus e vinham apertando ele, bom mestre, tu és mestre em Israel, mas está escrito na lei de Moisés, que mulheres apanhadas de adultério devem ser apedrejadas. Bom mestre, o que nos diz? Repare que Jesus não queria responder logo, levantava e já respondia tudo. Aí tem uma mania de querer responder as coisas com muita rapidez, já reparou isso? É uma coisa também que eu aprendi com o passar do tempo. E eu tive bons professores na minha vida que me ensinaram isso. Eu conheci bons líderes, que quando as pessoas vinham para ele fazer pressão, eles não tomavam decisões de imediato. Você tem muita chance de errar quando você toma decisões com muita precipitação, porque as pessoas estão te pressionando. Alguém está ouvindo isso ou não? Então, irmãos, às vezes uma palavra que você dá muito rápido, ela vai mais carregada de emoção do que carregada de sabedoria. Alguém está ouvindo isso ou não? E coisa que querem ser sábios. Não é minha mensagem hoje, mas não sei porquê, Tiagão, gente boa, nosso irmão aqui em Cristo, depois que ele fala da língua, ele fala exatamente depois de sabedoria. Por que será? Porque a pessoa que aprendeu a controlar a sua língua, ela se tornou madura, então logo ela é uma pessoa o quê? Sábia. Então seja sábio, irmão, não vá na pressão das pessoas, que você tem que responder logo. Às vezes a pessoa está falando com você, é ela que não está pensando, ela está... Desculpa a linguagem, ela está vomitando tudo em você e espera que você vomite tudo de volta. Mas você seja como Jesus, você se tranquilize e saiba o melhor momento de responder, para responder com sabedoria. Alguém pode dizer glória a Deus? Porque você não tem poder sobre o que os outros lhe dizem,
Mas você tem poder sobre o que você mesmo diz. Você só é dono das suas palavras. Você não é dono das palavras dos outros. Eu sei que tem palavras que nos machucam, nos ferem e que gostaríamos de não ouvi-las, mas não temos poder sobre o que os outros nos dizem, mas temos poder sobre como respondemos. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: a língua tem poder. Diga comigo: a língua tem poder. E quem controla, diga comigo, e quem controla a língua, controla tudo. Só que aí eu encontrei aqui um desafio, quando eu estava lendo esse texto. E eu quero mostrar esse desafio para vocês. Que desafio foi esse? Olha, sinceramente, esse é um dos livros que eu acho mais engraçado, é o livro de Tiago. Porque Tiago vem com as ideias assim que, se você não tiver cuidado, parece que as ideias dele confrontam a ideia de outros apóstolos. Ele tinha uma ideia meio diferente assim, de primeiro modo, quando você lê. Por exemplo, quando o Tiago fala logo assim: vocês ficam falando de fé, eu quero que você me mostre suas obras. Aí parece que aquilo ali confronta a pregação dos outros apóstolos que falam sobre a fé. Mas é interessante que ele vai construindo imagem, ele diz: assim como um corpo sem espírito está morto, a sua fé sem obras é morta. Ele não está falando contra a fé, ele está dizendo que uma fé sem obra não vale o quê? Interessante, mas vamos lá. Quando eu comecei a ler esse texto, eu disse assim: meu Deus, mas tem algo aqui que Tiago nos desafia. E eu quero mostrar para vocês. Estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz assim, verso 7. Põe aqui o verso 7 para mim. É Tiago 3:7, NVI. Aqui é uma virada de chave para passarmos para o último ponto. Deus está te ensinando algo hoje aqui à noite, diga amém. Você está aprendendo algo essa noite? Diga aleluia. Ok, a Bíblia diz assim. Lembra quando eu falei no início, que eu disse que eu achei essa mensagem interessante por dois motivos. Primeiro, a maneira como ela veio a mim através de um sonho, coisa incomum na minha vida. Poucas vezes isso aconteceu. E a segunda coisa interessante é que esse texto acabou me levando de volta ao governo. Como governamos? Que a Bíblia diz, Deus disse a Adão: dominai, governai a terra. Como é que governamos? Bem, se formos trazer Tiago, governamos através da palavra, das nossas palavras. Alguém pode dizer amém? Ele diz assim, a espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais. Se cumpriu a palavra de Deus ou não lá de Gênesis? Aves, répteis e criaturas o quê? Do mar. Continue. Mas olha como Tiago desafia, ele diz, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Eu disse, peraí, eu estou acabando de ensinar agora que quem domina a sua língua, domina o quê? Tudo. Mas Tiago disse que a língua não é capaz de domar. Você doma um leão. Hoje mesmo eu fiquei triste, eu gosto muito de estudar assim. Eu não falo isso com orgulho, né, irmãos? Assim, com vaidade. Tem coisa que eu falo aqui na igreja que eu digo assim, meu Deus, será que o povo fica achando que eu falo isso por vaidade? Mas, diante de Deus, eu não falo por vaidade, não. É que eu acho interessante, na nossa cultura, é que algumas pessoas não gostam de estudar. Irmãos, eu me divirto estudando, estudar para mim é divertimento. Estudar para mim é a mesma coisa que eu assistir uma série, alguma coisa. Eu amo estudar, eu me alegro com estudar. E esse final de semana eu aprendi muito. Eu conheci um agricultor esse final de semana. E ele me ensinou um monte de coisa sobre a videira. E eu vi Jesus na minha frente me ensinando sobre a videira verdadeira. E mais para frente eu trago essas ilustrações que eu aprendi com esse agricultor. Mas voltando, eu gosto muito de estudar. E hoje eu fiquei triste porque eu descobri que o crocodilo que eu acompanhava, que foi preso, foi capturado na Tailândia, ele acabou de morrer dentro da... Não era bem um zoológico, era um lugar que pegou ele para apresentá-lo, né? Porque ele ficou famoso. Ele era um crocodilo com mais de 6 metros. Eu estava brincando com a pastora e disse assim, um jacaré de 1 metro e pouquinho, ele pode tirar o taco do seu dedo, um pedaço da mão, mas como é que você foge de um monstro de mais de 6 metros? E ele acabou de morrer, provavelmente porque estava em cativeiro. E
Como um animal desse tamanho consegue ser capturado, né, rendido, apesar de que foram mais de 100 pessoas para prendê-lo na época. 6 metros de crocodilo, é muito, gente do céu. Vocês têm curiosidade de ver essas coisas ao vivo? Eu tenho. Eu sei que tem gente aqui dizendo, Deus me livre, pastor. Aí eu digo assim para a pastor, eu digo, meu amor, como eu queria ver isso ao vivo na minha frente. Um animal de 6 metros, é o mais perto de um dinossauro que a gente pode chegar. Ela fica 2 anos, só você mesmo. Gente, a Bíblia diz que o homem consegue controlar tudo, mas a Bíblia diz que o homem não consegue controlar o quê? Não consegue domar a língua. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho um desafio aqui, porque eu estou ensinando que quem domina a língua, domina tudo. Mas a Bíblia diz que a língua não se consegue domar. Aí eu disse, meu Deus, que desafio isso aqui. Aí eu continuei lendo o texto e me deparei com o verso de número 11 e 12. Põe aqui. Tiago 11 e 12. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Verso 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha como é cabal. Tiago diz, ninguém pode domar a língua. Não pode. Você doma esse crocodilo de 6 metros e 35. Mas você não doma a sua língua de poucos centímetros. Mas ele diz, uma fonte de água salgada também é cabal. Não pode produzir água doce. Eu digo, está aqui a resposta. A resposta é essa. Eu disse, meu Deus, toda palavra é perfeita. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, toda palavra, diga comigo, ela é perfeita? Então, qual é o ponto 3? Se preocupe com a fonte e não com o instrumento. Se preocupe com a fonte e não com o instrumento. Lembre-se que provérbio diz, aquele que bem a utiliza, se ela vai ser utilizada, ela não é a fonte, ela é só o instrumento. Aquele que bem a utiliza. Então, não se preocupe com o instrumento. Se preocupe com o quê? Com a fonte. Se preocupe com a fonte. Quantos podem dizer aleluia? Ok. Então vamos lá. Eu achei interessante aqui, eu até fiz essa anotação de Tiago, verso 10 ao 12, que acabamos de ler aqui. Tiago traz 2 expressões aqui, quando ele fala sobre a língua não pode ser domada, mas que uma fonte não pode jorrar água doce, água salgada, uma árvore não pode produzir, você não pode tirar figos de uma videira. Aí ele diz assim, irmãos, isto não é certo. Estão comigo? Isto não é certo. Ou seja, o que não é certo, ele diz assim, de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Você não pode abençoar a Deus e amaldiçoar seu irmão. Ele diz, isto não é certo. Aí ele diz, isto não é certo e isso não pode acontecer. Uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ele diz, não é certo e não pode acontecer. Está claro? Diga amém. Diga comigo, não está certo e não pode acontecer. Então, eu tenho que ser confrontado com a palavra. A Bíblia está dizendo que não é certo da minha boca sair 2 qualidades de água e a minha árvore não pode produzir 2 espécies de fruto. Está claro isso ou não? Ele está dizendo que não é certo. Ele está dizendo, não deve ser assim. Não é certo e não deve ser assim. Está claro aqui? Diga amém. Diga comigo, não é certo e não deve ser assim. Mais uma vez, não é certo e não deve ser assim. Ok. Vamos então para um outro texto bíblico que comprova que eu devo me preocupar com a fonte e não com o instrumento. Vai comigo, por favor, em Mateus 12:34, NVI. Põe aqui para mim. Mateus 12:34, NVI. Vocês estão aprendendo algo aqui essa noite? Diga amém. Raça de víboras,
Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Lembra que Tiago diz? Uma fonte salgada não pode produzir água doce. Como vocês que são maus podem dizer coisas boas? Ele disse, como? Isso não pode acontecer. Se vocês são maus, vocês vão dizer coisas ruins, coisas más. Se vocês são pessoas boas, então vão dizer coisas boas. Aí ele diz, pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse, não se preocupe com o instrumento, se preocupe com a fonte. Como eu disse, a sua língua tem poder, porque a língua manifesta o que é o poder. O poder são as palavras. Está claro isso ou não? A língua é só um instrumento, por isso ela tem poder. Ela tem poder porque ela é o único. Você tem todo o seu corpo, e em relação à língua, todo o seu corpo é gigantesco. A língua é pequena, mas a língua pequena tem poder, porque ela é o único instrumento na sua vida capaz de manifestar palavras. E a palavra é que é poder. Alguém pode dizer aleluia? Mas eu, em vez de tentar domar a minha língua, eu tenho que prestar atenção em quê? Porque Jesus disse que a minha boca só vai falar o que o meu coração estiver o quê? Então diga assim comigo, a minha boca apenas manifesta o fruto daquilo que eu mesmo semeei em meu coração. Isso é muito forte. Olha a nossa responsabilidade. A minha boca só manifesta o fruto. Lembra-se, aquele que come do seu fruto. A minha boca manifesta apenas o fruto da semente que eu mesmo semeei em meu. Meu irmão, eu fico ouvindo coisa ruim, eu fico vendo coisas ruins. É óbvio que uma hora eu vou falar o quê? Coisas ruins. Eu estou alimentando, eu estou semeando. Aí eu disse para vocês esta coisa que aconteceu comigo recentemente. Por 2 vezes, uma sequência, 2 vezes, eu sonhei com a palavra. Mas por quê? Porque nós fizemos uma semana saturados da palavra. Né? Nós saturamos nossa mente com a palavra. Nós passamos a semana toda só palavra, 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 palavra. A gente achava tempo para ler a Bíblia para não sair do compromisso que fizemos com Deus de estudar o livro de Hebreus. Se você coloca para dentro, uma hora isso virá para fora. Nem que seja de forma inconsciente. Alguém pode dizer aleluia? Gente, não é minha mensagem hoje aqui, mas fazendo um parênteses. Eu conheci um cara que ele se especializou em subconsciente. E ele diz assim, seu subconsciente grava as coisas como antigamente a gente gravava os discos de vinil, com sucos profundos, que não tem como ser desfeitos, porque eles ficam gravados. Você não tem como, no bom sentido, desgravar aquilo. Você tem que agora gravar por cima daquilo. Você tem que fazer uma nova gravação. Mas você não tem como limpar aquilo. Tudo que você repete, se você passa o dia todo assim, rapaz, vou te dizer, eu sou uma pessoa burra mesmo, nada vai dar certo da minha vida. Você está se programando para o fracasso. Porque quanto mais você repete, mais o seu subconsciente grava aquilo e sua mente consciente acredita no seu subconsciente. Alguém está ouvindo isso ou não? Você pode vir para 10 mil cultos e com a sua mente consciente dizer, o que o pastor está pregando é verdade. Mas se você tem uma outra programação subconsciente, você não segue seu consciente. Você segue seu subconsciente. Aquilo que você repete para você mesmo. Por isso que você tem que se preocupar com a sua fonte. Com a sua o quê? Com aquilo que você está gravando dentro de você. E aí, nosso amigo Tiago, meu irmão, à medida que eu achava Tiago um cara complicado, porque ele dizia coisas diferentes dos outros apóstolos, eu comecei a admirar a inteligência dele. Principalmente quando ele fez esse casamento da corrida com tropeço. Esse cara é inteligente demais. E eu já disse para vocês que a coisa que eu mais amo nas pessoas é a inteligência. Eu amo pessoas inteligentes. Vale muito a pena você sentar horas e horas para ouvir pessoas inteligentes. Elas fazem você crescer muito rápido.
Ela encurta caminhos para você. Alguém pode dizer aleluia? É por isso que talvez eu nunca gostei muito, com todo respeito, gente, eu sou baiano, mas eu nunca gostei muito das músicas da Bahia. Porque eu acho a música da Bahia muito pobre. Três notinhas, quatro notinhas. A menininha tá balançando a saia, balança a saia, balança a saia, balança a saia, balança a saia. Eu disse, a letra é só isso. Isso para não falar as coisas pior que eles falam, né, na letra da música. Eles dizem, que música pobre? Só fala de pornografia, só fala de poupança, de um monte de coisa, de corpo da mulher, de sexo. E é tingueninininin, tingueninininin. Eu digo, meu Deus, se eu ficar ouvindo essa música, vai destruir meu cérebro. Aí você ouve os especialistas e diz, você quer ficar inteligente? Vai ouvir Vivaldi, As Quatro Estações. Você vai pegar o cara consegue fazer uma composição que cada música representa, não é uma emoção, uma estação. Isso é inteligência. Se eu ouvir um negócio desse, você fica inteligente. Agora vai ouvir, isso está comendo seu cérebro. É igual assistir Big Brother Brasil, uma jaula humana, e você vê um cara de ser humano lá, quase pelado, de roupa de banho, brigando entre si e comendo ovo. Porque a Graciane agora lançou o ovo dela, caro. Vocês viram que era propaganda da Canva, né? O ovo da Graciane, desse tamanho. O povo está viajando, vocês não viram não, o ovo da Graciane, não? O ovo de rico. O pessoal ficou fazendo gozação com a Graciane, a ex-mulher do Belo, né? Que ela dizia que comia 20 ovos, 100 ovos, sei lá. E aí ela lançou um ovo que tinha a logomarca dela no ovo, um ovo de rico, só tem 6 ovos na caixa, uma caixa de barão assim, bonita, com a logomarca dourada, só vem 6. Para o cara ficar malhado, tem que comprar muita caixa desse ovo. Mas aí depois a brincadeira era que, na verdade, a propaganda não era dos ovos que ela estava lançando. A propaganda era da Canva, que é aquele aplicativo, né, que você consegue fazer as marcas sem precisar de um designer. Você mesmo faz as marcas através do Canva. Achei interessante a sacada de ideia. Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é, Tiago é um cara inteligente. Olha o que Tiago diz aqui. Porque a gente gosta de espiritualizar as coisas e não perceber as sacadas de uma pessoa inteligente quando ela vai escrevendo. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Põe para mim novamente aqui, Tiago, capítulo 3, verso 6. Já estou encerrando. Deus está falando com você essa noite, diga amém. Tiago 3, 6. Então, estou vendo a inteligência de Tiago aqui. Tiago 3, 6. NVI, por favor. Eu tenho que me preocupar em domar minha língua, eu tenho que me preocupar com a fonte. Porque Jesus disse, a boca fala somente o que o coração está o quê? Aí Tiago diz assim, ó, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa o quê? Por inteiro. Incendeia todo o curso da vida. A palavra curso aqui já expliquei para você que é o mesmo que carreira, o mesmo que corrida. Por isso que ele fala de tropeçar. Sendo ela mesma, a língua, incendiada ao quê? Eu quero que vocês leiam. Irmãos, eu fui lá conferir para ver se o tradutor errou. Mas ele não errou. A palavra aqui, no original, em grego, Geena, ou Geena, é inferno. Então a Bíblia está dizendo que a língua pode incendiar, tocar fogo em toda a sua vida, como incendiar uma floresta, é uma chama. Assim que você deixar sua língua fora de controle, ela vai tocar fogo na sua vida. Botar tudo o quê? A perder. Você pode perder seu casamento, perder seus amigos, perder seu emprego, como eu acabei de dizer, perder ministério, perder tudo por causa das suas o quê? Por causa de suas o quê? Palavras. Mas de onde veio este fogo que a língua usou? Sendo ela mesma incendiada o quê? Então, a última pergunta hoje aqui, à noite, é: quem inspira as suas palavras? Qual é a pergunta? Ok. No caso aqui, Tiago diz que quem está incendiando a vida tem a sua língua influenciada, incendiada pelo quê? Pelo quê? Eu quero ouvir, irmãos. Pelo inferno. Eu posso até dizer que sou crente, mas se minha língua está tocando fogo nas coisas, a minha língua está sendo influenciada pelo inferno. Não foi eu que disse, foi a Bíblia. Alguém já ouviu isso ou não? Aí vamos para um outro texto.
já que a pergunta é: quem inspira as minhas palavras? Bote aqui para mim, por favor, Lucas 12, 12, Bíblia Viva. E aqui eu encerro. Então, minha língua pode ser influenciada pelo inferno, sim ou não? Segundo Tiago aqui na Bíblia, sim ou não? Sim, a Bíblia diz. A língua exceder as coisas e ela pode estar sendo incendiada pelo próprio o quê? Pelo próprio inferno. Ok, Lucas 12, 12, Bíblia Viva. Você está comigo? Diga amém. Aqui é o outro lado, porque toda verdade é paralela, toda verdade tem um outro lado. Eu posso ser inspirado pelo inferno, sim, mas a Bíblia diz: porquanto o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento oportuno. Eu também posso ter como fonte na minha vida o Espírito de Deus. Eu posso ser inspirado pelo céu. Alguém pode dizer aleluia? Eu posso trazer o céu na terra com as minhas, mas eu também posso trazer o inferno na terra com as minhas palavras. Então a minha casa pode ser um céu ou um inferno de acordo com aquilo que o quê? Com aquilo que o quê? Que eu digo. Meu trabalho pode ser um céu ou um inferno de acordo com as coisas o quê? Que eu falo. A minha vida toda, irmãos, a língua influencia a minha vida, porque a Bíblia diz: quem controla a sua língua, controla a si mesmo. E a Bíblia diz: a língua, se ela é controlada, ela pode afetar todo o curso da sua vida, toda a sua carreira. Só que Tiago diz: a língua não pode ser domada. Então, ao invés de você tentar domar a sua língua, mude o que você põe dentro da sua fonte. Se a sua fonte for salgada, sua água será salgada. Se a sua fonte for doce, sua água será doce. Não ache que o que você fala é coisa do seu temperamento. O que você fala tem a ver com o que você põe para dentro. Nunca se esconda atrás de temperamento, irmão. Nunca se esconda. Ah, não, é meu temperamento. Eu falo o que vem na minha cabeça. Não, não. Se você fala tudo que vem na sua cabeça, desculpe, está faltando em você domínio próprio. Porque se a gente fosse falar tudo que vem na nossa cabeça, nós estava tudo lascado, irmão. Porque a gente pensa bobagem, sim ou não? Mas pensar uma bobagem e falar bobagem são duas coisas o quê? Diferentes. Sim ou não? Sim ou não? Então, irmãos, o salto hoje aqui não é saber que a minha língua tem poder, é acreditar, é crer que a minha língua tem poder, ou para o bem ou para o mal, para produzir vida ou morte, bênção ou maldição, me levar à justiça ou à condenação. Está claro isso ou não? Quantos aprenderam hoje aqui, pode dizer aleluia. Deus falou com você hoje, diga amém. Aleluia. Tremendo, tremendo o que Deus nos ensinou hoje aqui. Amém? E quem sabe o Senhor continua para mais semanas nos ensinando sobre isso. Alguém pode dizer aleluia? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos? E deixa eu ampliar uma coisa aqui, irmão, que veio no meu coração. Não pense que as nossas palavras, elas só têm poder quando nós estamos conversando. Nossas palavras também têm poder quando nós estamos cantando. Então, quando você for cantar uma música, preste atenção na letra da música. Porque às vezes você está se condenando com a letra daquela música. Você está se amaldiçoando com a letra daquela música. Uma vez eu comentei isso com os meninos na minha casa. Teve uma canção que virou febre, aí ela acabou porque eu sabia que essas músicas curtinhas, viral, elas não duram muito. Mas tinha uma música recente que dizia assim: eu só quero dinheiro para comprar o lanchinho das crianças e o molde da mulher. O resto é só fé. Olha que música maldita. De pobreza, de miséria. Olha a mentalidade. E percebo, se você não vê essa mentalidade miserável no nosso povo. As pessoas se satisfazem com tão pouco, querem só pão e circo.
Se tiver o suficiente para o cara beber a cachaça dele no final de semana, ele está feliz da vida, mesmo que ele esteja sendo enganado, roubado, escravizado. É uma mentalidade pequena. Mas a gente não percebe que as músicas doutrinam as pessoas, porque elas repetem isso. Você está claro isso ou não? Querido Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque Jesus está aqui no nosso meio e Ele foi a pessoa que nos ensinou que uma pessoa má não pode falar coisas boas. A boca fala do que o coração está cheio. Então hoje nós pedimos que a nossa vida possa se encher da Tua palavra. Ao invés de tentarmos domar a nossa língua, que possamos encher a nossa fonte com aquilo que é certo, com aquilo que é verdadeiro. Como dizem em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma honra nisso, que isso possa preencher a nossa mente, diz a palavra. Que essas sejam as coisas que vocês pensem, diz a palavra. Meu Deus, que possamos encher a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior de coisas boas com a Tua palavra. E que não venhamos a ser precipitados, falar aquilo que a gente pensa de forma rápida e imediata, sem filtrar, usar a palavra como filtro, a sabedoria como filtro. Meu Deus, que possamos essa noite, a igreja possa acreditar mais do que o mundo, possamos como crentes crer no poder que a língua tem, da vida e da morte, e que eu vou colher os frutos da minha própria palavra. Meu Deus, eu quero colher os frutos bons, quero plantar vida, quero plantar bênção, quero plantar justiça com as minhas palavras, que eu acredite nos poderes das palavras, que eu nunca ache que a minha palavra é uma brincadeira. O diabo não leva em conta as palavras brincando. Ele trabalha para que palavras negativas se cumpram. Ele trabalha para que palavras aprisionem. Mas hoje a Tua palavra nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje estamos sendo livres pela verdade. Obrigado por essa noite, por ensino, que eu possa ouvir essa palavra de novo, até que eu me torne perfeito, até que eu me torne maduro. Porque quem controla a sua língua, controla tudo para a glória de Deus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Amém. Então, nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar sementes no altar de Deus. Vamos ser generosos na casa do Senhor. Toda a igreja. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Querido Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, pela semente plantada hoje em nós. E te agradecemos pelas sementes que plantamos no solo do Teu reino. Declaramos que são boas sementes, que crescem,
que germinam, que frutificam, que geram frutos de paz, de prosperidade, de graça e de favor. Cremos na tua palavra que diz que o Senhor, Ele é aquele que nos sustenta e provê todas as coisas segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Tua palavra ainda diz que nós não temos falta de coisa alguma, porque o Senhor é aquele que alimenta as aves do céu, que veste as ervas do campo e que cuida de nós, porque o Senhor é aquele que é muito mais generoso conosco do que com todo o restante da criação, para a glória de Jesus. Obrigado, porque agora mesmo o Senhor está provendo para a nossa casa, para a nossa empresa, para os nossos negócios. Tudo que precisamos, o Senhor provê. Nós não temos falta de nada. E essa é a nossa declaração de fé esta noite. O Senhor é o nosso bom pastor e de nada temos falta, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Queridos, então nós vamos nos encontrar novamente no domingo às 9 da manhã. Para você que está recebendo essa mensagem pela transmissão, chama seu marido, sua esposa, seus filhos, vem para a igreja. Eu sou resultado de algo assim. Os meus pais foram para a igreja em uma manhã de domingo e nos levaram quando ainda éramos garotos, e hoje todos nós estamos servindo a Deus. Uma decisão de um pai, de uma mãe, em ir à igreja e levar toda a sua família, pode mudar o curso de uma vida. Essa é a melhor decisão que você pode tomar, fazer a sua casa inteira servir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos são felizes com Jesus? Diga amém. Então levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande em seu coração, e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, às 9 da manhã.